Amém, irmãos? Amém? Jesus é o Senhor? Amém. Senhor Jesus. Irmãos, o título é O Único Ministério. A gente falar do ministério requer de nós toda a revelação e toda a suficiência que vem do Senhor. Amém? Então vamos orar, irmãos, um minutinho, invocar o Senhor, pedir ao Senhor para que Ele possa nos dar espírito de sabedoria mediante essa palavra. Amém? Senhor Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, quando nós falamos em ministério, às vezes muitas pessoas confundem o que é um ministério. Às vezes os irmãos já devem ter passado por essa ocasião de alguém chegar para ele e perguntar: irmão, qual é o seu ministério? Você faz parte de qual ministério? E hoje o Senhor nos deu esse encargo de o único ministério, para nós entendermos um pouco e ganhar essa realidade do que é o ministério. Amém? Senhor Jesus, e o ministério, irmãos, nós podemos entendê-lo de alguns fatores. Quem o criou? Onde ele se iniciou? Em que ele se baseia? Em qual doutrina? Qual o objetivo? E quem pode participar desse ministério? Porque às vezes a gente vê que certas pessoas excluem outras. Você não é apto para participar desse ministério. Às vezes isso pode acontecer. Ou às vezes nós podemos analisar na forma humana e achar que nós temos a capacidade de julgar quem é apto ou quem não é. Senhor Jesus. Irmãos, e o que é um ministério? Ele começa em um desfrute da palavra de Deus. O ministério, irmãos, ele é um desfrute das riquezas das palavras de Deus. Somente quando nós desfrutamos, nós podemos começar a conhecer o que é o ministério e a entender o que é esse ministério. Na palavra, nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento representado por Moisés e o Novo Testamento representado por Cristo, Senhor Jesus. Mas, irmãos, ambos, quem escreveu e quem deu as ordens e quem originou foi o Senhor, não foi o homem. Os irmãos devem lembrar da ocasião de Moisés. O Senhor chamou Moisés, foi com o povo para o deserto, e lá o Senhor chamou Moisés para um monte. E quando ele chegou lá, não foi ele quem escreveu na tábua as leis. Ele não pegou um martelo e começou a lapidar. Quem escreveu foi o próprio Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, Senhor Jesus. E mais do que isso, irmãos, Cristo, quando ele veio em forma de homem, ele chegou a dizer que o que ele falava não era ele mesmo quem falava, mas era o Pai que falava nele e através dele. Que ele não veio para cumprir a vontade dele, nem o que ele achava ser certo, mas ele veio para fazer exclusivamente a vontade do Pai. Vamos ler João 12, Evangelho de João. Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 49 e 50. Amém? Todos encontraram? Senhor Jesus. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, o Senhor ele deixa claro, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem
prescrito. Senhor Jesus, vamos ler também João 6:38, um pouquinho atrás. Amém? Senhor Jesus, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então aqui, irmãos, testifica o que nós estamos falando. O Senhor, Ele não veio para cumprir a vontade dEle, mas Ele veio para cumprir a vontade daquele que enviou Ele. Irmãos, e graças a Deus por isso, porque o ministério da Nova Aliança, ela nos dá a direção correta que nós devemos realizar. E essa direção, ela veio através de Cristo. A obra que Deus requer que nós venhamos fazer na terra. Às vezes as pessoas perguntam muito, mas qual é a obra que nós devemos fazer para Deus? O que Deus requer de nós? Muitas pessoas querem fazer muitas obras para Deus. E às vezes que parece até mesmo ser bom. Pode parecer ser bom a obra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mas, irmãos, nós temos que ter a certeza de que quem fazia em Cristo era o Pai. Senhor Jesus, vamos ler João 14, versículo 10. Senhor Jesus, amém? João 14, versículo 10, amém? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então era o Pai que fazia as obras, não era Ele mesmo querendo fazer as obras. Muitas das vezes nós podemos querer fazer a obra para Deus, mas é o Senhor quem quer fazer através de nós. É uma condição totalmente diferente de eu me expor para querer fazer uma obra para o Senhor. Senhor Jesus, vamos ler João também, capítulo 5. Versículos 30 a 32. Senhor Jesus, amém? Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, no versículo 30, ele fala, eu nada posso fazer de mim mesmo. Irmãos, o nosso discernimento, ele tem que estar baseado que nós precisamos depender de Cristo. Nós precisamos da vida de Cristo para realizar todas as coisas. Sem Cristo, irmãos, nós não conseguiremos fazer nada. Nós podemos fazer muitos volumes. Um exemplo desse, o Pedro, eles chegaram para perguntar a Pedro se o senhor dele pagava impostos. E ele disse que sim. E por ele ter tomado essa vontade dele, o Senhor fez com que ele o quê? Ele fosse trabalhar, irmãos, pescar um peixe no anzol. Às vezes, irmãos, a nossa vontade, ela pode ser muito boa, mas talvez não é o que o Senhor realmente requer de nós. Por isso nós devemos nos esvaziar durante todo o tempo, tomar a nossa cruz, para não trazermos nenhum dano ao viver da igreja. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, e o Senhor, Ele aprendeu também por meio de sofrimento e foi aperfeiçoado mediante um sofrimento. Senhor Jesus. Irmãos, às vezes nós somos
sofremos uma pequena tribulação, logo já murmuramos ao Senhor: Senhor, eu não aceito isso, Senhor. Aí o Senhor fala que Ele repreende a seus filhos, somente aos filhos que Ele repreende. Se às vezes o Senhor estiver te repreendendo, dê graça. Nós temos que dar graça ao Senhor, porque o anseio do Senhor é em nos aperfeiçoar. Só que esse aperfeiçoamento ele vai depender de nós. E para isso nós precisamos ser aperfeiçoados. E o próprio Senhor, irmãos, Ele veio, Ele aprendeu a obediência por meio de sofrimento, e o Senhor não reclamou. O Senhor, Ele não murmurou. O Senhor, Ele orava e suplicava com lágrimas diante do Senhor. Senhor Jesus. O nosso sentimento, irmãos, deve ser claro quanto à vontade de Deus. E o desejo de Deus é reunir todos os seus filhos sobre uma mesma base espiritual. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, nós sabemos, irmãos, que o fundamento, ele é Cristo. E nós temos que construir somente sobre esse fundamento. Se nós quisermos edificar sobre um outro fundamento, sobre uma outra base, irmãos, com certeza vai dar errado. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E a base, irmãos, da unidade dos filhos é o ponto crucial para entendermos o plano de Deus. É principal para entendermos o plano de Deus. Vamos ler 1 Pedro. Amém? Todos encontraram? 1 Pedro 2, versículo 5. Também, vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, aqui fala, irmãos, que também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de que oferecerdes sacrifícios espirituais juntos. Irmãos, tem como nós construirmos um edifício sem as pedras estarem ajustadas? Sem elas estarem em comum acordo? Num mesmo alinhamento? O irmão Antônio é perito nessa situação. Com certeza, irmãos, vai cair. Senhor Jesus. Vamos ler também, irmãos, Atos 2, 42. Senhor Jesus. Atos 2, 42. Amém? Senhor Jesus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui eles estavam juntos, irmãos, perseverando na doutrina dos apóstolos. Ou seja, irmãos, eles tinham um segmento, um direcionamento. Não era de qualquer jeito. Cada um falava e cada um seguia a sua doutrina. Não era assim. Eles tinham um direcionamento. E hoje, da mesma forma, o Senhor tem nos direcionado na palavra profética. O Senhor tem nos direcionado na mensagem que Ele quer passar para nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, e existe uma base onde se pratica a unidade dos filhos de Deus, com muita paz e segurança. E essa base, irmãos, é o viver da igreja. Somente através do viver da igreja nós vamos ter paz e segurança para a gente conseguir prosseguir. Senhor Jesus. E por isso, irmãos, nós precisamos nos posicionar com realidade de que somos a base correta. Nós temos essa realidade, irmãos? Isso é convicto em nós? Senhor Jesus, ou talvez nós não temos essa certeza. Senhor Jesus, somos, irmãos, os que representam os filhos de Deus. Mas e a pergunta, onde nós estamos? Estamos representando? Senhor Jesus,
Vamos ler Romanos 2, irmãos? Romanos, capítulo 2, 28 e 29. Amém? Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Irmãos, essa realidade deve ser clara em nós, que nós somos os representantes dos filhos de Deus. Senhor Jesus, os judeus eles se acham e eles são o povo escolhido de Deus. Isso é claro para nós. Mas, irmãos, Cristo nos escolheu para representá-lo e expressá-lo nessa terra. Senhor Jesus, irmãos, e Deus, Ele tem um único plano. E nesse plano, Ele não há brecha para coisas particulares, para eu aplicar a minha vontade e o que eu acho ser bom. Senhor Jesus, a obra do Senhor, irmãos, ela está firmada num único propósito e numa única linha. As pessoas no mundo, eles costumam muito dizer que Deus escreve por linhas tortas. Irmãos, falar do Senhor, ele é uma direção só. Ele é certo. E isso, irmãos, deve ser claro em nós. Porque às vezes nós podemos querer falar assim, Senhor, mas eu sou bom. Eu tenho algumas coisas boas em mim. E isso pode servir para o Senhor. Não, irmãos. O Senhor não quer nada de nós. Ele não quer nada do velho homem. Ele quer o novo homem. E o novo homem, ele só vem através de Cristo. Senhor Jesus. Por isso, como diz o título, o único ministério. O Senhor, ele só tem uma linha. Só tem um caminho. E ele só tem um ministério. Somente um. Às vezes as pessoas levantam um ministério para elas e falam assim, esse é o meu ministério. Mas só existe um ministério. E os irmãos sabem de quem é esse ministério, irmãos? Senhor Jesus. Ou cada irmão está edificando está fazendo o seu ministério? Vamos ler Lucas 3, irmãos. Senhor Jesus. Lucas 3, 21 e o 22, a parte A. Amém? Senhor Jesus. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Senhor Jesus, o 23, irmãos, parte A. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu... Então é o quê? Começar o quê? O seu ministério. O Senhor, ele tinha aqui, quantos anos? Cerca de 30 anos. E o que aconteceu? Primeiro, ele foi batizado e o Espírito veio sobre ele. O Senhor, ele não começou o ministério dele por vontade dele, porque ele quis e na hora que ele quis. Mas ele começou depois que o Espírito veio sobre ele. Senhor Jesus. E mais do que isso, irmãos, o Senhor, na nova aliança, ele veio e ele se esvaziou. Ele se esvaziou e veio à terra, tornando-se homem. E humilhou-se. Foi humilde. Tomou a cruz. E foi até a morte de cruz. O Senhor, ele não começou o ministério dele na vontade dele, achando que ele já estava apto. O Senhor, com 12 anos, ele já ensinava, irmãos.
O Senhor, ele já ensinava os mestres da lei com 12 anos. Eles já se surpreendiam. Quem que é esse? Com 12 anos já sabe tantas. Mas não, irmãos. Ele esperou a hora certa. Ele esperou a vontade do Pai. E mais do que isso, ele começou o ministério dele pelo Espírito. Senhor Jesus. E em Filipenses 2, versículo 5 e 8, fala que ele o quê? Se esvaziou de toda a sua glória. Se esvaziou de tudo, irmãos. Para vir, se humilhar, sofrer, tomar a morte de cruz, que é a pior morte por nossa causa. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós devemos ser claros que o Senhor, Ele não quer um homem que tenha capacidade, um homem que se ache capaz. Eu sou bom, eu sei muita letra. Nós lemos que a letra mata. O Senhor, Ele não olha, irmãos, a nossa capacidade, se eu sei ou se não sei. Ele olha o quanto Ele pode ser dentro de nós. Ele quer ser toda a suficiência dentro de nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Ele quer um homem, irmãos, vazio de si mesmo, para que Ele possa ser um vaso cheio do Senhor. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Ó Senhor Jesus. Irmãos, Cristo só começou o seu ministério após o batismo, certo? E estando Ele cheio de quê? Cheio do Espírito. Senhor Jesus, nós temos um exemplo também, irmãos, de Paulo. Paulo, antes ele perseguia os cristãos. E Paulo, ele foi para Damasco, todos sabemos a história, não sabemos? Para Damasco, o Senhor apareceu para ele converteu ao Senhor, foi batizado, e aí logo ali ele já começou o quê? A pregar a todo mundo ali. E eles falavam que aquele que perseguia, agora prega. E ele começou a pregar a muitas pessoas. Só que em Damasco eles começaram a o quê? A querer matar Paulo. E aí eles enviaram Paulo para Jerusalém. Chegando Paulo em Jerusalém, os discípulos não quiseram receber ele, porque eles temiam ele. Mas Barnabé encontrou com ele e levou ele. E lá, irmãos, Paulo também começou a pregar a todo mundo. Paulo ele começou a anunciar, só que lá também um povo dos helenistas, eles começaram a querer matar Paulo. Eles queriam matar Paulo. Só que o engraçado disso, irmãos, que os helenistas, eles são um povo judeu, só que a língua deles é a língua grega. E os gregos, eles buscam o quê? Sabedoria. E fala que Paulo queria convencer eles, irmãos. E nessa situação, os discípulos pegaram Paulo, enviaram ele para Tarso de novo, e Paulo ficou lá durante um tempo. E depois que Barnabé foi lá e resgatar Paulo de novo, e buscar Paulo. Trouxe ele para Antioquia, e lá eles começaram a ensinar a igreja em Antioquia. E Paulo, irmãos, ele só foi enviado quando o Espírito chamou ele. Ele só realmente iniciou a sua trajetória pela vontade do Espírito. Porque às vezes, irmãos, nós podemos querer começar da nossa vontade. Pode ser que vá até durante um tempo, mas não permanece, irmãos. Por isso nós não podemos querer fazer nada fora do Espírito, fora da vontade de Deus, fora da realidade que o Senhor tem para nós. Senhor Jesus. E da mesma forma, irmãos, a igreja, ela teve início também com o quê? Com a descida do Espírito. Os irmãos lembram disso? Vamos ler, irmãos, Atos. Atos 1, do 4 ao 5. 4 e 5. Amém? E comendo
com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Quem estava dizendo isso aqui? Quem estava dizendo isso aqui, irmãos? Era o próprio Senhor. Amém? Senhor Jesus. Atos 2, do 1 ao 4 agora. Amém? Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Senhor Jesus, então aqui, irmãos, a igreja ela teve início através do Espírito. E o ministério da Nova Aliança, irmãos, ele só pode ser levado adiante se for pelo Espírito. Por isso, irmão, nós precisamos receber o poder que vem do alto. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Amém? Vamos ler Atos 6, Atos capítulo 6, do 2 ao 3. Amém? Atos capítulo 6, versículos 2 e 3. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolher entre vós 7 homens de boa reputação, cheios de quê? Do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Irmãos, então aqui houve uma necessidade de escolher alguns irmãos. E qual que era o critério aqui, irmãos? Irmãos que fossem cheios do Espírito. Senhor Jesus, irmãos, o que nós temos que ter claro em nós, que em nós mesmos nós não temos capacidade. Se nós temos alguma dificuldade, nós devemos levar diante do Senhor e pedir ao Senhor: Senhor, me ajude. Porque às vezes, irmãos, nós erramos. Mas o Senhor, o sangue do Senhor, Ele nos liberta. E às vezes, a pessoa se torna presa porque o maligno fica acusando a mente dela. E ela dá brecha pro maligno escravizar ela. Irmãos, nós somos livres em Cristo. Senhor Jesus, irmãos, e a vontade do Senhor é que nós sejamos cheios do Espírito, para que Ele possa confiar a nós esses encargos. Aqui, irmãos, o critério era ser pessoas cheias do Espírito. E eu pergunto aos irmãos, a vontade do Senhor mudou? Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor, Ele é responsável por tudo que há na igreja. O Senhor, Ele capacita homens, mas o responsável é o Senhor. Se tem um irmão servindo na salinha, irmãos, o responsável é o Senhor. Se tem um irmão servindo na portaria, o Senhor é responsável. Senhor Jesus, e Ele não permite, isso é maravilhoso, Ele não permite que os seus encargos sejam negociados. Eu posso ser muito bom, mas o Senhor, Ele não permite negociar encargos dele. E quem escolhe, irmãos, é o Senhor. O homem, ele não escolhe no viver da igreja. Quem escolhe é o Senhor. E quem capacita é o Senhor. Vamos ler Atos 8, para nós vermos um pouquinho à frente aí. Nós vermos uma situação desse sentido. Atos 8, versículos 18 e 21. Amém? Atos 8, de 18 ao 21. Vendo, porém, Simão, esse Simão aqui não é Pedro, amém? Vendo, porém, Simão,
que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte, nem sorte, nem neste ministério. Amém. Até aí. Amém. Então aqui, irmãos, o Pedro falou assim, não tens parte, nem sorte neste ministério. Irmãos, isso é maravilhoso, porque o Senhor, Ele quer incluir todos nós, mas não é porque nós somos amigos de alguém, ou que nós somos privilegiados, ou que nós temos preferências, porque quem escolhe é o Senhor, e Ele que é responsável por este ministério, Senhor Jesus. Por isso, irmãos, o Senhor confia encargos a irmãos santos. Nós sabemos que santos é o quê? Ser separado. Irmãos cheios do Espírito. E mais do que isso, irmãos, a igreja, o Senhor entregou o ministério. Os irmãos creem nisso? Senhor Jesus, foi para a igreja, irmãos, que o Senhor entregou o ministério. Senhor Jesus. E o Senhor, irmãos, confiou o seu ministério à igreja, e somente ela pode testemunhar e expressar esse ministério e a vontade do Senhor. Não existe em outro lugar. Não existe outras pessoas que possam testemunhar e expressar Cristo, se não for na igreja. Nós lembramos de uma situação que Paulo, ele expulsava demônios. E teve 2 rapazes que foi tentar expulsar demônios no nome de Jesus, a quem Paulo pregava. E o que aconteceu com ele, irmãos? Qual foi o resultado? Irmãos, ele tomou uma surra. Senhor Jesus. Irmãos, e esse poder o Senhor confiou a nós, irmãos. E nós devemos desfrutar e ter a realidade desse poder. Não é um poder humano. Não é um poder que vem do homem. É um poder, irmãos, que vem do alto. Que vem do Senhor. Vamos ler Atos 1. Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Irmãos, aqui o Senhor falou assim, vocês vão receber o quê? Poder. E nós temos vivido essa realidade desse poder, irmãos. Nós temos crido nesse poder, irmãos. Senhor Jesus, graças a Deus por isso, irmãos. E aqui ele fala, e sereis o quê? Minhas testemunhas, irmãos. Vamos ler o Atos 4, 33 também. Senhor Jesus. Atos 4, 33. Amém? Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Então aqui era com que, irmãos? Com grande poder. Eles davam testemunho. Irmãos, esse deve ser o nosso viver, com grande poder, dar testemunho do Senhor. Irmãos, nós temos visto testemunho dos irmãos, de irmãos que têm pregado o Evangelho. O quanto o Senhor tem suprido esses irmãos com poder, irmãos. Às vezes pessoas que estão indo se suicidar, às vezes nós falamos assim, não, isso é história. Não, irmãos, isso acontece. Isso acontece. Às vezes pessoa que ela está
indo já tirar a sua vida, irmãos. Para ela não tem esperança mais. E quem que o Senhor vai contar? Ele vai contar conosco, irmãos. Por isso, irmãos, nós devemos ser essas testemunhas. Nós devemos nos posicionar e expressar a vida do Senhor onde nós estamos. Mas às vezes, irmãos, nós queremos expressar a vida do Senhor só no viver da igreja. Quando os irmãos chamam para orar, quando os irmãos falam assim, irmãos, vamos ler a palavra. Não, mas ler de novo. Hoje teve uma reunião de oração aí, irmãos, maravilhosa. Reunião de oração antes da reunião. Eu pergunto para os irmãos, orar é demais, irmãos? Orar, irmãos, ter comunhão com o Senhor é demais? Senhor Jesus, irmãos, nós devemos ter essa realidade de testemunhar o Senhor onde nós estivermos. Ou nós temos nos calados. Quando aparece a oportunidade mesmo, Paulo chegou a dizer que nós temos que aproveitar as oportunidades a tempo e fora de tempo. Nós temos nos calados? Senhor Jesus. Os discípulos, irmãos, eles eram testemunhas oculares de tudo que o Senhor fez, do ministério, dos milagres, das palavras do Senhor, da morte e ressurreição do Senhor. Eles eram testemunhas oculares. E nós, o que nós temos visto? Nós temos sido testemunhas oculares? Nós temos a história de Tomé. O Senhor apareceu a alguns discípulos, mas Tomé não estava lá. E os discípulos chegaram e falaram assim, Tomé, o Senhor não nos apareceu. Eu só vejo se eu crer. Se eu não tocar nas feridas deles, eu não creio. Irmãos, às vezes, nós oramos ao Senhor e o Senhor usa irmãos para nos ajudar. E às vezes nós não cremos por causa que nós achamos que o irmão ele não é capacitado. Não, o irmão não sabe falar bem. E aí, irmãos? E aí o Senhor apareceu para Tomé e repreendeu Tomé. Falou assim, Tomé, por que você não crê, Tomé? Você andou durante todo esse tempo comigo? Você não crê em nada ainda? Aí você, Senhor Deus meu, porque você viu agora, você creu, Tomé? Bem-aventurados aqueles que não viram e creem. Irmãos, nós somos esses bem-aventurados. Irmãos, esse poder do Senhor deve encher o nosso coração. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o Senhor, irmãos, Ele pode confiar um ministério a nós. Ele pode. O Senhor, Ele confiou um ministério a Paulo. Vamos ler Romanos 11. Romanos 11. Romanos 11, versículo 13. Amém? Senhor Jesus. Amém? Todos encontraram? Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. E aí, irmãos? Existe só um ministério ou existe mais? O que os irmãos acham? Paulo falou que ele tinha um ministério dele. Irmãos, o Senhor ele concedeu um ministério a Paulo. Mas esse ministério, ele é para o ministério. Esse ministério não era dele. Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos ler Atos 20, 24. Atos capítulo 20, versículo 24. Amém? Todos encontraram? Amém? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto
que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Irmãos, aqui é claro, o ministério dele era para testemunhar a graça de Deus. O ministério dele era para o ministério. Não era um ministério que ele quis. E mais que isso, irmãos, quem o chamou foi o próprio Senhor, que ele fala aqui, pois eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar. Senhor Jesus, irmãos, e Paulo, nessa ocasião, ele já tinha a realidade de que a letra dele de nada valia. Em Filipenses 3,8 ele chegou a dizer que todas as coisas diante do Senhor era vã. Que toda a sabedoria dele, irmãos, ele considerava como refúgio, como esterco. Senhor Jesus. E esse, irmãos, deve ser o nosso viver. Não devemos disputar encargos, nem dizer que somos autossuficientes. Será que nós estamos querendo disputar encargos na vida da igreja, irmãos? Será que nós temos visto algum irmão e nós estamos querendo o encargo desse irmão? Achando que eu sou suficiente? Não, esse irmão não sabe servir. E eu que sou bom. Irmãos, é o Senhor quem escolhe. O quanto mais nós achamos que temos sabedoria, menos nós temos de Deus em nós. Porque a vontade do Senhor é que nós sejamos vazios de nossa opinião. Irmãos, as coisas no viver da igreja só acontecem mediante a comunhão. Não existe nada que não aconteça sem comunhão. Nada, irmãos. Todos os serviços, todos os eventos, tudo tem comunhão. Até um alimento que vai servir no almoço tem comunhão. Não tem um irmão X que fala, vai ser isso. Irmãos, tem comunhão. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, tudo vem de Deus. Nós fomos reconciliados por meio de Cristo. E Ele que nos deu esse ministério da reconciliação. Não são porque nós somos suficientes e que nós somos bons. Senhor Jesus, e mais que isso, irmãos, nós devemos ser exemplos. Se nós temos essa realidade, nós devemos ser exemplos e não levar irmãos a cair. Às vezes nós queremos aperfeiçoar irmãos com a nossa vontade, como nós achamos que somos bons. Irmão, você não pode fazer isso. Você não... Irmãos, às vezes nós precisamos esvaziar de nós e deixar o Senhor falar em nós. O Senhor concluiu o ministério dele em nós. O Paulo, irmãos, ele foi exemplo para isso. O Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu. E o Senhor falou com ele assim, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não queira ser forte, irmão. Não queira achar que eu sou bom, sou suficiente. Não, eu suporto sozinho. Irmãos, não é assim a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é pela base da unidade. A unidade dos irmãos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, assim, o Senhor, Ele vem, quando nós temos essa visão, o Senhor vem o quê? Concedendo dons a homens. E são esses que o Senhor confia o encargo do seu ministério. Irmão, se você não se sente que tem nenhum dom ainda, irmão, clame ao Senhor. Se esvazie. Chore diante do Senhor e pensa, Senhor, eu quero ser útil, eu quero servir, mas da sua vontade, não da minha. Nós não podemos querer escolher encargos. Eu quero o encargo de alimento, porque eu sou bom na cozinha. Não, irmãos. Você tem que ir no encargo que o Senhor te colocar, ué. Às vezes você é bom na cozinha, mas o Senhor te quer na portaria. E aí, você vai lutar com o Senhor? Senhor Jesus. Irmãos, e se estamos nesse ministério, nós cremos? Amém? Senhor Jesus, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Vamos ler Efésios 4.
Efésios 4, versículo 11 e versículo 12. Amém? Senhor Jesus, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui, irmãos, foi Ele mesmo que concedeu uns para apóstolos, não foi o homem, não é o homem que escolhe, irmãos. Senhor Jesus, e é com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Irmãos, se eu quero participar do ministério, para mim aparecer, irmãos, Senhor Jesus, irmãos, eu não vou conseguir avançar, porque nós não estamos aqui, não é para aparecer, irmãos, nós estamos aqui com vista ao aperfeiçoamento, e foi Ele que escolheu, irmãos. Senhor Jesus, irmãos, e nós precisamos conhecer o seu plano, certo? E qual é o plano do Senhor? Qual é o plano do seu ministério? De fazer convergir em Cristo todas as coisas. Irmãos, e Cristo, Ele não fez, como nós já falamos, Ele não fez a sua própria vontade quando Ele estava aqui na terra. Ele não falou as suas próprias palavras. Ele não fez do seu tempo valer como o seu. Nós gostamos de fazer o nosso tempo valer como nós, não gostamos? Eu vi uma mensagem de uma pessoa, 24 horas é muito pouco para mim. Porque, irmãos, nós priorizamos muito mais as nossas coisas do que as coisas do Senhor ainda. Senhor Jesus. Irmãos, e o Senhor, Ele tomou a cruz dia a dia, a sua cruz. Ele viveu uma vida de crucificação, se negando todo dia, irmãos. E o Senhor não é diferente disso para nós. Falou que diariamente nós devemos tomar a nossa cruz, dia a dia. Lá em Lucas 9, 23 fala isso. E o Senhor viveu uma vida crucificado para nós sermos o quê? Termos o mesmo viver que o Senhor teve. O Senhor, Ele quer se expressar em nós, não quer? O Senhor quer expressar o poder dEle em nós, não quer, irmãos? Mas é da nossa vontade? Senhor Jesus. E o plano do Senhor, irmãos, é de fazer convergir em Cristo todas as coisas. E através de Cristo, Ele encabeçar a igreja. E através da igreja, reconciliar, restaurar esse mundo. Senhor Jesus, restaurar a ordem desse mundo. Vai ser mediante a igreja, irmãos. Todos os irmãos creem nisso? E você se sente contado pelo Senhor? Ou você se sente fora do Senhor ainda? Estou me sentindo incluído? Irmãos, nós não podemos achar que esse ministério é elevado. Mas senão tem que ser todo mundo no Espírito. Eu só ando fora do Espírito, então estou fora. Esse ministério é um ministério de inclusão. É de inclusão. O Senhor disse para nós orarmos porque a seara é grande e poucos, Senhor Jesus. Nós devemos avançar, irmãos. A seara é grande, mas nós não devemos temer isso. Nós devemos avançar. Nós devemos falar, Senhor, eis-me aqui. E através de você, irmão, o Senhor vai alcançando outros. Mas quando nós nos posicionamos. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, vamos ler Efésios 1. Um pouquinho atrás. Efésios 1, versículos 17 e 18. Senhor Jesus. Efésios 1, versículo 17 e versículo 18. Amém? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele,
iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Amém. Iluminado os olhos do vosso coração. Estão iluminados, irmãos? Os olhos do nosso coração? Todos creem nisso? Amém? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Senhor Jesus, irmãos, Deus preparou uma glória para nós. Uma glória. Só que quando nós pensamos em glória, às vezes por nós termos uma mente limitada na condição humana, nós colocamos a glória no mesmo nível das coisas humanas. Mas a glória do Senhor, ela não é isso. A glória do Senhor, ela é infinita, irmãos. E essa glória, o Senhor quer que nós desfrutemos dessa glória. Fala aqui que Ele preparou isso para nós. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Nós cremos que nós temos uma glória? Nós cremos que o Senhor, Ele é o Deus poderoso? Que eu posso ter acesso a essa glória? Ou eu vejo o Senhor só como alguém que julga e que eu sou limitado ainda, que eu não posso tocar nele? Irmãos, o Senhor, através de Cristo, Ele quebrou essa barreira. Nós podemos tocar no Senhor. Nós podemos desfrutar no Senhor. Vamos ler o versículo 19. Senhor Jesus. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Irmãos, qual a suprema grandeza do seu poder é para os que creem. Irmãos, se nós não crermos, nós não conseguimos desfrutar desse poder. Se ainda eu não creio, qual deve ser o meu sentimento? Senhor, leva-me a crer. Leva-me a crer. Irmãos, o Jó, ele chegou a dizer, eu só ouvia falar do Senhor. Mas hoje os meus olhos podem ver. Irmãos, ele teve experiência. E você acha que o Senhor, ele não quer ter experiência com nós? Sim, irmãos, Ele quer. E, irmãos, nós às vezes não temos ideia desse poder que foi a ressurreição de Cristo. E o Senhor, Ele quer realizar isso em cada um de nós. Você já viu um morto ressuscitado, irmãos? Você já viu? Eu já. Já viu, Amiro? Nós ressuscitamos, irmãos. Ou nós não cremos? Nós estávamos, qual que era a nossa condição? Mortos. Ou eu quero só ver um corpo físico levantar? Para mim crer? Felizes os que não viram e creram. Esse deve ser o nosso posicionamento. Senhor Jesus, e nós, irmãos, não precisamos temer o mal. Senhor Jesus, nós temos o cabeça acima de todas as coisas. Tememos o mal, irmãos? Senhor Jesus, por causa desse encabeçamento, irmãos, mediante a um só comando, esse ministério da nova aliança continuará seguindo adiante. Mediante somente um encabeçamento. Por isso, o único ministério, porque existe só um. É um ministério que nós não devemos temer. É um ministério que nós devemos avançar. Crer no Senhor. Ou o irmão tem medo do maligno? O irmão ora achando que o maligno vai aparecer para ele ainda? Senhor Jesus. Nós temos um Deus que está acima de todas as coisas. Cristo está acima de todas as coisas, irmãos. Nada Ele não pode fazer. Senhor Jesus, o mal, irmãos, ele pode até tentar
barrar. Porque isso ele tenta o tempo todo. Gerar uma situação que você não consiga desfrutar. Ou levar adiante o Evangelho. Mas, irmãos, o Senhor, Ele quer que nós avancemos. Senhor Jesus, não temendo. Esse é o poder, irmãos. É algo de outra dimensão. Ele vem do alto. E Ele é infinito. E não é segundo o padrão do homem. Por isso, irmãos, nós não podemos fazer a obra como achamos ser capaz. Um exemplo. Às vezes eu vou pregar o Evangelho. Nós estamos com o encargo de pregar o Evangelho. Não estamos na vida da igreja? Você não tem levantado vários encargos? Mas como eu tenho pregado o Evangelho? Eu tenho lido a palavra, irmãos? Eu tenho ido pregar o Evangelho, apresentar o meu coração? Eu tenho alimentado para ir e levar este alimento? Irmãos, se eu tenho um sentimento de pregar o Evangelho, mas eu não desfruto, eu vou ir vazio. Vou ir vazio. Ah não, mas o irmão lá, ele está suprido. Não, irmãos. Não é assim. Nós temos que nos posicionar, irmãos. Às vezes, irmãos, nós passamos todo o nosso dia mexendo no WhatsApp, vendo televisão, vendo Netflix, fazendo tantas coisas e não estudamos nada da palavra. Como que nós queremos nos apresentar dessa forma? Eu passo todo o meu dia, eu nem lembro de invocar o Senhor? Eu nem lembro de abrir um versículo? Qual deve ser o meu sentimento? De pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda. Irmãos, se você tem dificuldade, ore ao Senhor. Peça ao Senhor que coloque irmãos para te ajudar. Nós precisamos avançar, nós precisamos alimentar. O Senhor tem despertado isso de nós, nós precisamos ser cheios do Espírito. Completar o único ministério não é de qualquer jeito. Não é completar com a minha vontade o que eu acho ser bom, com a doutrina do mundo. Porque eu vi um coach lá, aí ele falou, isso é muito bom. Eu vou levar isso lá para a igreja. Os irmãos vão gostar. Vai transformar a vida dos irmãos. Irmãos, se eu não me alimentar, eu não vou ser transformado. Eu não vou ser transformado. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, se nós não estivermos encabeçados, nós não conseguiremos ter acesso a esse poder. E nós sabemos que nós temos acesso mediante a Cristo. É mediante a Cristo que nós temos acesso a Deus. E Cristo usa o Espírito para liberar esse poder em nós. Senhor Jesus, e se nós não alimentarmos, irmãos, nós vamos conseguir liberar esse poder? Nós vamos conseguir ser testemunhas no Espírito, cheios de poder? Irmãos, nós devemos acordar invocando o Senhor e pedindo, Senhor, encha-me do seu poder, para que eu consiga fazer a sua vontade, negar a minha carne, tomar a minha cruz e conseguir, alimentado do Senhor, chegar àquelas pessoas que o Senhor deseja. O Paulo, ele tinha uma meta, irmãos. E como nós lemos, o Senhor, ele tem só uma linha, só um propósito, só um ministério. Tem muitas pessoas levantando ministério para elas, levantando várias situações para elas. Mas o Senhor, ele só tem uma. Amém? Senhor Jesus. Então o homem, irmãos, só pode ter esse acesso direto a Deus só por meio de Cristo. E esse poder só pode chegar até nós mediante a ação do Espírito. Vamos ler 2 Coríntios 3, versículos 5 e 8 para nós finalizarmos. Amém? Segunda Coríntios, capítulo 3, versículos 5, do 5 a 8. Senhor Jesus. Amém?
Amém? 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 5 a 8. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Senhor Jesus. Então aqui ele fala, irmãos, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de quem? Vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, irmãos, é somente o Senhor quem pode nos habilitar para sermos ministros de uma nova aliança e continuarmos avançando o único ministério. O ministério, ele é só um. Se alguém te perguntar, irmão, qual é o seu ministério? O ministério, irmãos, ele é um. E ele começou na cruz. Ele não começou, como a gente estava compartilhando, por sangue de mártires. Ele não começou com Paulo, com Pedro, com nenhuma igreja, irmãos. Ele começou em Cristo. E esse crucificado, irmãos. E esse é a vontade do Senhor. Que a suficiência, ela venha de Deus. O poder desse ministério, ele só vem do alto. Ele só vem do Senhor. Amém? Senhor Jesus. Aqui no versículo 8 ele fala: e como não será de maior glória o ministério do Espírito? Senhor Jesus. Irmãos, eu creio que nós temos um tempinho ainda para compartilhar. Jesus é o Senhor.